os termos mudam, os conceitos evoluem ou ganham várias acepções novas possíveis, o que não impede da pessoa buscar as acepções originais no termo. O negócio é que se a pessoa não se atualiza, ela fica perdida. Fica perdida porque lhe faltam elementos de compreensão para entender as dinâmicas da sociedade. Então, o que eu faço como antropólogo que sou, né, sou João de Ataíde, antropólogo, é trazer elementos de compreensão da sociedade, o que inclui a geopolítica. Então é o seguinte, o termo comunismo, ou o que é ser anticomunista, hoje mudou, ou evoluiu, podemos ver assim, mudou, ganhou outra acepção. Sobretudo para quem tem uma certa idade, tem 40 e tantos, 50, por aí, a partir disso, porque conheceu o termo comunismo sob a égide da União Soviética, do Bloco Soviético. Tá? Mas esse Bloco Soviético acabou, ruiu, com a queda do Muro de Berlim, final de 89, e acho que em 91, 92, assim, que acabou a União Soviética, ruiu. E caíram todos aqueles países que estavam ali em torno da União Soviética, tá? E inclusive alguns regimes aí pelo mundo também que tiveram que se realinhar, mudar. O próprio Benin, na África tem vários assim, tá? Esse painel que você está vendo aí, esses animais são os reis do Benin. O Benin era, era um país era marxista-leninista, pelo menos se dizia, né? Porque na África, marxista-leninista, comunista mesmo na África, nunca foi muito, nunca foram muito ortodoxos, não, tá? Nunca foi muito ortodoxos, tá? Sempre conviveram com o capitalismo, de certa maneira, de um modo geral. Tá? Mas, bom, a questão é o seguinte: então vamos trazer esses elementos de compreensão. O comunismo, hoje, é representado essencialmente pela China. Quem é mais jovem não tem essa dúvida, porque já conheceu o comunismo, que o maior representante é a China. Agora, quem vem de outra época, que era o marxismo-leninismo, tem gente que pegou ainda o stalinismo, eu até peguei o finalzinho desse, né, dessa crença no stalinismo e abandonei, porque eu conheço isso por dentro, eu fui criado dentro disso, eu estive em Cuba em 88, antes de cair o Muro de Berlim, quando se falava na questão da perestroika, da glasnost, que foram as coisas que o Gorbachev fez, que no final de contas levou, para bem ou para mal, isso é outra questão, a União Soviética, o Bloco Soviético, entendeu? E eu estava lá, o Fidel falava dessas coisas, entendeu? Se falava dessas coisas. O Fidel falava assim: a perestroika, a glasnost, não é para Cuba e os cubanos, não é. E realmente não foi. Realmente não foi. Tanto que, hoje em dia, só tem dois países que seguem um marxismo-leninismo, um comunismo clássico. O que é o comunismo clássico? É um comunismo onde não tem bolsa de valores, onde não tem ricos. Eu não estou falando que um cara do partido não pode ter grana, mas oficialmente não tem rico, porque não tem exatamente renda, não tem acúmulo exatamente de renda, oficialmente. Sacou? Não tem rico, não tem abrir um negócio, prosperei, ganhei uma grana, comprei um monte de coisa. Não tem isso, entendeu? No comunismo clássico, que é aquele soviético. Gente, só tem dois países assim no mundo: Cuba e a Coreia do Norte, hoje. Tá? Sendo que Cuba abriu um pouquinho. Tem alguns elementos ali, já entrou massivamente turista, já tem décadas, e também ele uma hora permitiu, o regime cubano permitiu que as pessoas pudessem sair, ou pelo menos durante uma época, tá? Não é muito simples, mas que pudessem morar fora. Por quê? Porque mandam remessas de dinheiro para suas famílias, e isso alimenta a economia cubana, que é sempre capenga, né? Capengando a economia cubana. Quando eu fui lá em 88, era a época das vacas gordas, como eles dizem, e já tinha certas dificuldades. Tá? Hoje ficou muito, muito, muito pior. Mas na Coreia do Norte, não tem nem esse fluxo massivo de turismo, não tem o estímulo, um certo estímulo a uma imigração para poder controlar. Tá? Tem momentos que abriu mais, tem momentos que abriu menos em Cuba, mas na Coreia do Norte não tem isso. Entendeu? Então a Coreia do Norte seria o regime mais comunista do tipo clássico, entendeu? Embora com uma influência maoísta, né? Ali na China, aquele pedaço ali do Extremo Oriente, tem uma influência maoísta, né? Lembrando que o pior regime que se tem notícia, que eu me lembro da história moderna, contemporânea, o pior foi um regime comunista maoísta, que conseguiu ser o mais extremo e cruel que o da China, que é o do Camboja, tá? Khmer Vermelho, do Camboja. Tá? Por isso que eu abandonei esse tipo de coisa. Acho que não tem mais ilusão, não tento mais salvar, mas tento explicar. Agora, eu não abandonei querer uma sociedade melhor, um mundo melhor. Não.
porque isso aí não é questão de comunismo, socialismo. Sempre se houve isso, né? Você tem já em Siena, né, acho que século XII ou XIII, né, na Itália, na Toscana, na Itália, já se desenha ali na sala dos como é que é, dos caras, é uma espécie de Câmara dos Deputados ali da cidade, do quais os nobres não podiam participar, não podiam, porque já tinham poder demais os nobres. Olha que incrível. E ali já tinha o bom governo e o mau governo. Então, se pensando sobre isso, bom, desde a Grécia se pensa sobre isso desde sempre. Então, querer uma vida melhor, uma justiça melhor, uma espécie, vamos chamar assim, de justiça social, uma sociedade mais melhor, o que inclui a liberdade, inclui a liberdade para a pessoa poder se realizar, o que inclui a liberdade. Então, isso não é uma premissa do comunismo do socialismo, é uma coisa que existe aí desde muito tempo, continua existindo. É só que o socialismo e o comunismo toma para si como se fossem os únicos defensores disso, de uma sociedade melhor, ou mais justa, ou mais equilibrada, seja como chamar. Não é. Bom, vamos lá. Né? Gente, então, hoje, o comunismo. Antes a gente falava assim: comunismo não tem bolsa de valores, né? Comunismo não tem economia de mercado. Pois é, isto é o comunismo clássico. Não existe mais. Não existe mais. Praticamente é só a Coreia do Norte que é assim, Cuba, um pouco assim. Cuba, podemos dizer que é, né? Também é assim. Só. São 5 países comunistas, estão lendo aí, uma lista dos atuais países comunistas do mundo de 2023, tá? Repara que o subtítulo já refere aí ao declínio da coisa soviética, daquele comunismo soviético, que muita gente ainda tem aquilo na cabeça, na análise até da política brasileira, de toda política, porque foi criado com aquilo, e é difícil largar aqueles esteios. Então, de certa forma, faço esse vídeo até para certos amigos meus, pessoas aí que eu interajo, que eu gosto, mas que ainda falta entender, cara, que mudou o que é acepção. Hoje, ser anticomunista é ser anti-regime chinês. Hoje, o comunismo, antigamente falava assim, economia de mercado, bolsa de valores e comunismo são incompatíveis. Era assim. Não é mais, porque na China você tem bolsa de valores, você tem economia de mercado e você tem o comunismo. Por que é comunismo? É bandeira vermelha, PCC, partido único, que manda, desmanda, prende, arrebenta, censura mesmo e influencia em mil coisas. Inclusive, tem milionários? Tem. Agora, se o milionário falar contra de mais coisa, não sei o quê, opa, pode tomar coisa dele, tomar parte do dinheiro dele, ou acusar ele de alguma coisa. Não tem Estado de Direito, não tem como se defender. Não é que tem Estado de Direito corrupto, como tem no Brasil, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e que, às vezes, o direito vai para lá ou para cá, tende a favorecer o sistema. Não, não existe Estado de Direito. Nem em Cuba, nem na Coreia do Norte, nem na China. Não existe nem assim, pretensamente, olha, vamos fingir que tem o Estado de Direito. Não, não tem Estado de Direito, tá? Como não tinha como não tinha na União Soviética, tá bom? Sendo que na época do Stalin era muito pior, entendeu? Né? Mas não tinha, né? Depois, com o Khrushchev, melhorou um pouco, virou uma ditadura mais banal, vamos dizer assim, né? Que na época do Stalin sai de baixo, né? Realmente, né? Sacou? Então não tem Estado de Direito na China. Então, o que é comunismo hoje? É o modelo que as pessoas, vários tentam se inspirar. Políticos brasileiros ou internacionais, ou blogueiros, ou pensadores, se inspiram no comunismo, no modelo chinês que teve desenvolvimento, né? E preferem não se lembrar que esse desenvolvimento foi estimulado, né, provocado pelo que eu chamo de Plano Marshall 2.0, que são os ocidentais, o capital transnacional ocidental americano, inglês, francês, alemão, holandês, tudo entrando lá e fabricando tudo na China. Continua. Tá? Então, continua. Tá? Fabricando tudo na China. Ou praticamente tudo. Tá? Então, olha, o pessoal esquece isso. Então, comunismo hoje é compatível com mercado, com economia de mercado e bolsa de valores. É compatível. Esta é a realidade. Sinto muito para as pessoas que estão ainda vivendo antes da queda do Muro de Berlim. Hoje é compatível. Antes não era compatível, hoje é compatível. A pessoa tem que pôr isso na cabeça. Agora, o pessoal mais jovem já sabe disso, ou o pessoal oriundo da direita já sabe disso. Então, já critica o modelo chinês, né, que é o comunismo que é de referência hoje, entendeu? Já antes. Agora, o pessoal mais velho, o pessoal oriundo da esquerda, tem dificuldade de entender essa coisa básica, tá? Gente, o Vietnã
também tem economia de mercado. O Laos, né? Aliás, o Vietnã e o Laos e o Camboja foram colônia da França, tá? Era a Indochina francesa, né? O Laos também entrou na Organização Mundial do Comércio, que é um país só tem 5 países aí que se diz comunistas, tá? Né? 5, esses 5 que estão aí, né? Na lista aí que estou mostrando na imagem, né? Então, o Laos também entrou na economia de mercado. O Laos tem pouca população, então realmente está pouco, tá bom? Então, quer dizer, já está naquela hibridização, talvez um pouco menos que o Vietnã. O Vietnã tem várias pessoas que vão para lá, tem turismo no Vietnã, tem francês que vai para o Vietnã que gostava do Brasil, ia para o Brasil, achou que o Brasil ficou caro e violento, e agora vai para o Vietnã, que é tropical. Com 1.000 euros ele abriu sócio de um negócio lá, de um bar lá. 1.000 euros você vai ser sócio que no Brasil? De que bar? Numa cidade grande? Só se for uma birosca de beira de estrada, uma madeirinha assim, um troço para vender cachaça, né? Com 6.000 reais, não é? 1.000 euros. Mas o Vietnã é aberto para investimentos, para coisa assim. Então o Vietnã parece com a China, sendo mais liberal, menos repressivo que a China, né? Menos repressivo que a China, com certeza, né? Porque a China é mega repressivo, não é pouco repressivo, tá? O Vietnã tem até um hoje que é da China. Mas vamos lá. Então, gente, mudou a acepção do que é o comunismo. Hoje, o comunismo ele inclui economia de mercado controlado pelo partido, né? Inclui economia de mercado, inclui milionários e bolsa de valores. Atualize-se, atualize-se. Hoje o comunismo é isso. Então, quando você. Isto também é modelo para o Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, que diz que tem 2 tipos de capitalismo. Para ele nem existe comunismo, nem fala disso, cara. Comunismo é o quê? É só Cuba e Coreia do Norte? Isso não representa nada, né? Ele diz: só tem o capitalismo clássico, digamos, privativo, que eu chamo, e o capitalismo de Estado. E ele prefere o capitalismo de Estado. Ele diz: a curto prazo é melhor o capitalismo de Estado, né? Ele acha que ali dá para concentrar investimentos. Bom, o capitalismo de Estado é a China. Então, o Klaus Schwab prefere a China. Então, hoje, há uma convergência de pautas do neoliberalismo e do comunismo que parecia impossível algumas décadas atrás, mas existe. Esta convergência chama-se China. Em certos aspectos, até a Venezuela também é assim, entendeu? Mas chama-se China, sacou? Gente, essa convergência dessas pautas parecia impossível. Mas também não era impossível também o PT com o PSDB, que eram inimigos mortais em São Paulo, por exemplo, no Brasil, não era, e hoje estão juntos. Então, é a mesma coisa, cara. Tem coisas que pareciam que eram contrárias, mas que, no final das contas, convergem, incrivelmente convergem. É o fantástico mundo da geopolítica e da política, tá legal? Então, convergeram essas pautas. Se é que lá, agora pode-se discutir o que era originalmente comunismo, marxismo, lá na época do Marx, e depois no início da Revolução Russa, que era uma coisa, depois de um tempo da Revolução Russa já muda. Tudo pode se discutir, entendeu? Vai mudando as acepções, né? Vai mudando, né? Não estou falando que tudo era ilegítimo, que se reivindicava para os operários, não é isso. É mais profunda a questão, gente. Mas isso é o passado. Hoje, no presente, é o modelo chinês que está em voga. Embora a China não seja expansionista militarmente, não é. Parece que é, mas não é. Ela é expansionista economicamente e talvez influência cultural. Mas economicamente, ela não faz guerra por aí. Não faz guerra por aí. Verdade seja dita. Um dia pode fazer, pode, mas não faz. Não faz guerra por aí, a China. Tá? O problema da China é que ela é usada como modelo por brasileiros, por chineses, pelo Trudeau do Canadá, pelo Fórum Econômico Mundial. Ela é usada como modelo. Então, ela carrega esse germe de um expansionismo social, de um modelo social, né, econômico-social, entendeu? Que está sendo reproduzido aí. Então, esse que é o risco. Por isso que eu entendo, hoje há que se entender. Quando as pessoas dizem, não, eu sou anticomunista, eu entendo, é anti-modelo chinês. Entendeu? É antimodelo chinês. Você tem que entender. Antes não queria dizer isso. Teve momento que se dizia anticomunista, antissocialista, era até problemático, entendeu? Parecia que a pessoa era tapada, parecia que a pessoa. Não, mas hoje mudou. Quando a pessoa se refere a isso, está dizendo que é antimodelo chinês, tá? Esse tipo ali. Capitalismo de Estado, mas que se chama comunista. Os caras se chamam comunistas, então isto é o comunismo de hoje. Não é o comunismo raiz, meu amigo, não é, mas tudo muda assim. Entendeu? O que era Brasil há 300 anos atrás era uma coisa, o que era Brasil na época do Império era outro, o que era Brasil hoje é outro.
entendeu? Então tudo evolui, a pessoa tem que evoluir também, na compreensão dos fenômenos. A Coreia do Norte parece que ela quer se expandir, né? Mas não. Ela quer ser modelo para alguém? Não. Não. A Coreia do Norte, ela se defende, ela não quer nem invadir, ela não quer nem invadir a Coreia do Sul, ela quer fazer acordo, uma união com a Coreia do Sul. Ela não quer invadir ninguém, então ela não quer exportar o modelo dela. Por isso que isso não está em questão. Ela quer, se você defender Cuba, que exportou o modelo dela para a América Latina e para parte da África, né, durante aí algumas décadas, não é mais isso. O modelo de comunismo, socialismo na América Latina passou a ser Venezuela. As pessoas nem notaram, quem é mais das antigas, das esquerdas, das antigas, nem notou, cara. Cuba foi ostracizada, entendeu? Talvez porque tantos problemas econômicos, só aumentando, 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 e aumentou até a repressão lá também, ultimamente política, né? Tinha uma época que era uma repressão, mas não era tão forte, entendeu? Pois é, então Cuba ficou desastroso, né? E não é só pelo bloqueio, gente. Claro que não. Eles podem pescar, eles podem ter galinha, pode ter porco, tem espaço lá, é fértil pra caramba. Não tem por que faltar certas coisas, entendeu? Né? Pode fazer painel solar, pode fazer pró-álcool. E não fez em Cuba. Os caras são produtores de cana, por que não faz um pró-álcool lá? Entendeu? Ué, não faz, porque não querem, né? Então não é só o bloqueio. O bloqueio não tem bloqueio real. Tem algumas coisas que não podem comercializar com ele, ué. É claro que aqui eu estou na França, vive tendo aqui o rum de Havana, claro, ué, então não tem bloqueio, tem algumas coisas bloqueadas. Não é que você não pode passar de navio ali, nunca existiu aquilo, entendeu? Existe alguma coisa em relação aos Estados Unidos, mas outros países podem comercializar, tá bom? Com Cuba, tá? Então a Venezuela que passou a ser a referência de exportador, de modelo, tá? Da América Latina. E a Venezuela tem rico, tem pobre, tem até vários partidos, não é nem que nem a China, tem vários partidos lá da oposição, que os caras se conchavam em cima ali para poder explorar os recursos naturais da Venezuela, entendeu? Tem que manter um certo caos ali, né? Que eu já conversei com gente que mora na Venezuela, sacou? Então, mais ou menos isso. Mas é outro modelo. Então, hoje o socialismo na, na América Latina, a referência é Venezuela, cara. Cuba ficou para escanteio, não é mais, entendeu? O que para exportar. Cuba só. Hoje em dia, o PCC cubano, né? Aliás, PCC chinês, PCC cubano, mesmo termo, né? Mesmo sigla. Só quer se manter no poder aí, capengando, se manter no poder, e já estão contentes, porque não consegue mais nada, consegue exportar mais nada de modelo de nada, entendeu? Sacou? Então, gente, eu acho que eu fiz um resumo aí. Claro que falta sempre alguns assuntos para a gente falar, tá? As pessoas têm que lembrar que caiu de belinha, as coisas mudaram, tá? E qualquer coisa vocês escrevem nos comentários, a gente volta a esse assunto aí, né? É claro que isso foi uma abordagem inicial desse assunto, mas ainda dá para estender, claro, muito mais debates e debates e debates. Valeu!